Oi, gente, eu sou o Zé Luiz, jornalista, apresentador, radialista, e comigo... Oi, gente, eu sou Bebé Salvego, cantora, compositora, e você está no nosso programa de música em Toca UOL no Tom. Toca UOL veio para badalar a música brasileira internacional, saber tudo de festival. E esse no Tom, a gente recebe aqui os artistas favoritos para perguntar tudo que a gente quer saber, né? Tudo. Bastidor, A gente adora música, composição. Né? Então a gente quer saber bastidor, composição, produção, como começou, o que pretende fazer, o que se arrependeu, se é que se arrependeu, enfim. Hoje a gente traz uma dupla, gente. Essa dupla é super conhecida, com certeza. Quando toca um acordezinho de uma música, você já sai cantando. Eu tô falando de Taeme e Thiago, que estão aqui, merecem o nosso aplauso. Coisa boa. Tudo bem? Bem-vindo, Taeme, bem-vindo, Thiago. Coisa boa. Vocês estão bem? Então, estamos ótimos, graças a Deus, vocês. Na Nós, paz. a gente tá na paz. Eu tava... Quantos... Ó, vocês começaram em 2011. Então, vamos lá. Isso dá... A dupla, Taeme e Thiago, tem 13, 14 anos, né? Exatamente, foi janeiro de 2011, bem no início mesmo. Tá. Então, Tá. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, É 19, estrada, hein? É estrada. É muita coisa. Né? 14 anos já, né? Bastante. Aí, você tá 12. Vai fazer... Eu agora perdi a conta. Eu entrei em 2013. 2013. Em novembro, 11. acho. Vai fazer 11. Nossa. Vai fazer bastante 11. tempo, Vai bastante. fazer 11 em novembro. E as pessoas ainda às vezes entram no camarim, um jornalista que outro. Como é que tá essa nova fase com o novo Thiago? Eu disse, cara, Novo Thiago, já não sou tão... tem 11 anos. Então, A nova formação deu nova formação. tá novo. Que teve a história, primeira é formação, história. né? Sim. Você é do interior de São Paulo e você é do interior do Rio Grande do Sul. Interior do Rio Grande do Sul. Né? Isso. Duas pessoas com informações completamente diferentes. Eu queria saber do comecinho de vocês. Aham. Taeme, eu sei que você tem reality show, você tem uma série de coisas, mas como é que a música entrou na sua vida? Assim, qual é o teu primeiro registro de, nossa, isso eu gosto? Ó, antes de coral da igreja, que foi a primeira coisa que eu cantei mesmo, foi o meu pai que me influenciou. Ele comprou 2 microfoninhos, eu lembro perfeitamente, uma memória afetiva que eu tenho mesmo, sabe? Microfoninho bem fininho, assim, pequenininho, que ele plugava numa caixa de som que ele tinha, colocava a fitinha lá pra tocar, ou o disco, e eu lembro dele colocar Sandy Júnior pra tocar. E no começo, que você foi fazer? E eu escutava, eu falava, meu Deus, que legal, isso é muito legal. Isso eu devia ter uns 5 anos, por aí. Eu lembro perfeitamente bem. Porque eu lembro que a gente morava numa casa e o Marco foi mudar pra essa outra casa quando eu tava fazendo 7 anos. Então, sim, eu lembro que tinha exatamente 5 para 6 anos. E a gente cantava tanto. E eu, desde o primeiro momento, eu já sabia fazer terça. Ah, tá. Então já era uma coisa assim, eu falava, ué... Instintivo, já estava em você. Instintivo, eu já fazia. Assim, porque a Sandy e o Júnior, eles dobravam, e aí eu dobrava com a apresentação, e meu pai ficava olhando, a menina não sei não. E as minhas irmãs já faziam parte do coral da igreja. Entendi. Aí em seguida eu já entrei no coral da igreja, e ali no coral da igreja mesmo, a professora colocou a gente para fazer parte de uma festinha junina da cidade, porque eu nasci em Prudente, interior de São Paulo, só que eu fui criada em Jaguapitã, que é no norte do Paraná. Então, desde então, toda essa história se passou em Jaguapitã, né, no Paraná. E aí, é uma cidade pequenininha, né, na época 12 mil habitantes, e nessa festinha da igreja, festinha da comunidade lá mesmo, assim, festinha junina, a gente fez um showzinho, e assim, cantando músicas fora da igreja, né. Tá, entendi. E tal, e vinha aquele publiquinho, que era tipo, público pequeno, crianças pequenininho. pequenas, né? Público pequenininho, Eu já tava de 8 para 9 anos nessa época. Eles cantando junto, tal. E eu falei, meu Deus, isso é muito legal. Eu quero muito isso pra minha vida, assim. Tá. E aí, ali, despertou uma paixão muito grande mesmo, por fazer show e tal. Foi mais ou menos aí que começou. Que começou a música. Você, Thiago, lá no Sul, como é que foi? Molequinho. Eu não tenho uma memória de quando a música entrou na minha vida. Porque foram dos meus primeiros passos, dos meus primeiros anos. Vejo por fotos e ouço as histórias da família. Dentre os meus brinquedos, né, de 1 aninho, 2 aninhos ali, uma sanfoninha de papelão era a minha preferida. Então eu brincava um pouquinho com o carrinho e voltava para aquela sanfoninha. Inclusive tem bastante foto, assim, arrastando ela, brincando, sempre arrastando ela sempre ia junto. Então, acho que foi com 3 anos, mais ou menos, de idade, eu ganhei um gravadorzinho, um toca-fitas, era coloridinho, assim, coisa mais linda, até eu tava vendo nas fotos esses dias.
E eu tinha uma outra sanfoninha um pouquinho melhor daí, com 3 anos ali, que já era de madeirinha, assim, 3 baixos. Eu tava tocando super bem. Nossa. Não, Já então, tava um Já fenômeno. uma já tarde, saiu daquela numa outra. tarde, eu tava num quarto lá, e escutando musiquinha lá, e dando os meus primeiros acordes já, Olha. sem ninguém ensinar. Então, eu não tenho uma memória, assim, de quando eu percebi que a música... Nasceu com a sanfona. eu já nasci com a Já, com a música já assim, estava, é a tua primeira, talvez a primeira referência de vida. Né? É, É bem louco isso. Muito bom então eu isso. nunca tive outra coisa na minha vida, tipo, quero fazer outra coisa, quero ser bombeiro, quero ser médico, Não, sempre foi música a vida inteira. Bom, os dois, né? Porque você também descobriu É. super cedo que você Sim. gostava desse O negócio. meu avô tinha dupla sertaneja na Tá. época, né? Ah, tá. Não foi um pouco antes, na verdade, porque eu não cheguei a conhecê-lo. Ele faleceu antes, mas ele era locutor de rádio também na época, então fazia bastante show em circo, né? Até do Chitãozinho e Chororó, que eles são da mesma região. Então, eu acho que isso de fazer terça muito cedo, acho que vem muito dele. Muito entendi. dessa referência que eu nem cheguei a conhecer, mas que eu acho que estava no sangue mesmo, né? Acredito eu. Sim. E você fala do sertanejo, mas me marca uma trajetória que foi participar do reality, né? Eu quero muito saber sobre isso, porque eu também participei do The Sim. Voice Kids. Era no The Voice Kids. Não, The Voice Kids é assim, 2015, por aí. Mas que ela continua aqui. Continua. Ela ainda é aqui. E eu acho muito legal porque você marcou a trajetória cantando pop MPB ali dentro do reality. E não só passou, assim, não por uma banda, mas por 3 bandas, é isso? Sim, cantando pop, rock. Sim. Me conta um pouco sobre esse período e por que, tipo assim, acho que já tem a resposta, né? Porque o sertanejo. Formação, o que ela Mas ouvia. assim, o que te levou, né, assim, essas inspirações? O que eu mais ouvia era o sertanejo, mas eu sempre gostei de caminhar por outros. Assim, cantava em banda baile, né? Então, com 14 anos, a gente fazia muito showmício, que era permitido na época. E eu e minha irmã, falava gente, porque era eu e minha irmã, né? Sempre juntas. E aí na banda baile você tem que aprender a cantar os outros estilos. E eu gostava bastante. Meu pai escutava bastante outros, não era só sertanejo na minha casa. Então, o sertanejo era o principal, né? Mas a gente não via um espaço grande para mulher cantando sertanejo. Naquela época. Hoje em dia mudou totalmente, mas a gente não via tanto, eram pouquíssimas as que se destacavam, né? E acho que até por conta disso mesmo, eu mesmo falava assim, não adianta a gente querer gravar algo sertanejo, porque sertanejo, mulher acaba as pessoas não, sei lá, parece que não combina, na época não combinava. E aí a gente, na época da faculdade, né, eu sou formada em farmácia, pra quem não sabe, nada a ver, né? Mas na época da faculdade, eu e minha irmã, a gente participou de bandas de rock, de pop rock, enfim. E eu amava, eu adorava. Mas no Ídolos, eles mesmos falaram, e aí, qual o estilo que você vai? Porque eu caminhava por todos os estilos mesmo, assim. Gostava de tudo. Aí eu falei, sertanejo não adianta, porque realmente a Paula Fernandes, ela estava começando a se destacar. Começando, mas não tinha, assim, uma dupla que estava super bem, né, na época. Eu falei, acho que eu vou pro lado que eu tenho mais facilidade mesmo, né, que de abelha, que eu amo escutar, Paula Toller maravilhosa. E aí eu fui um pezinho, era um pop com um pezinho na MPB, que eu fui, assim, o reality todo, e o povo gostava bastante. Só que daí a transição do sertanejo veio com a entrada do Fernando Sorocaba, né? Daí eles falaram pra formar o sertanejo mesmo, pra formar algo do sertanejo. Eu falei, será que vai? Será? Falei, bom, vai, vou confiar. Boa. E foi. O Fernando Sorocaba, a empresa deles que empresariou vocês desde o comecinho. Eles que formaram a dupla Taime e Thiago, Exatamente. E aí, Thiago, você entrou, o primeiro Thiago saiu, você entrou, né? Guilherme. Thiago. Isso. Né? O pessoal pergunta às vezes, fala, nossa, mas por quê? Gente, é como uma banda. Você forma uma banda, sai o baixista, sai o vocalista, entra, e o nome continua, né? Exato. Como foi pra você? Porque eu sei que você você substituiu o Teló, né? Sim. Num grupo... Eu sou o substituto. Não, parou por aqui, calma aí. Não, você, ali é muito difícil, né? Porque você entra, já existia todo um nome da banda, você entrou e mandou ver. Né? Acho que foi bem complicado, mais complicado lá no Tradição do que no Tradição. Do que com o Taime Thiago, porque lá era a voz principal, era o Michel, era a voz principal, era a linha de frente praticamente quase sozinho assim da banda, né? Ele que era o porta-voz de tudo, então foi um pouco mais complicado. Mas Taime Thiago foi muito legal assim, a aceitação dos fãs na época.
a recepção da galera foi muito legal, que acabou tornando muito mais fácil, né, essa troca, né? E até como o marketing do escritório fez na época, né? O Foi. Ele está chegando. A todo galera mundo foi dando muito legal, dicas, muito feliz na estratégia na época de fazer essa transição, que primeiro eles me apresentaram sem que a galera soubesse quem eu era. Definir Né? o Vem que de tal você... cidade, faz isso, faz aquilo, gosta disso, gosta daquilo. Por último veio o meu nome e a minha imagem, então... Fez a galera se encantar com ele antes de saber. Armaram um monte de mentira lá. Que era ele mesmo. Um storyteller. Que já era conhecido por conta do tradição, né? Não era um cantor desconhecido. Mas foi muito legal. E instrumentista também, né? Porque sanfona. A sanfona me acompanha desde... Sanfona, violão, viola, você toca? Ou não, viola, assim, eu peguei algumas vezes, dei alguns acordes, assim, mas não desenvolveu muito. Tá. Guitarra, baixo, bateria. Não é tocar, né? Meu instrumento mesmo é a sanfona, a gaita de botão. Ele ensinou o irmão dele, que hoje é um dos principais bateristas do Brasil, o Leco Bertoldo, ele ensinou o irmão dele a tocar, então toca pouquinho bateria. Você tinha uma dupla com teu irmão também? No início, lá. No comecinho, bem lá, né? Tá. Mas assim, a gente ganhou uma bateria dos pais ali, eu aprendi um ritmozinho, ensinei pra ele. Depois disso, aí ele deslanchou. Né? Foi o instrumento da vida dele, é o instrumento da vida dele. Sempre tem alguém, né, pra dar, e foi você que deu esse... É muito legal. A luz. Não, eu queria saber qual que é o instrumento que foi mais difícil de aprender, assim, tipo, eu quero teclado. Então, é que, claro, o teclado tem relação a sanfona, mas assim... Não tem, na verdade não tem pra mim, porque a sanfona que eu toco é gaita de botão. Gaita de botão. Ela é diatônica. Nossa, eu acho isso muito doideira. Você aperta uma nota aqui, abrindo é um tom e fechando é outro. Eu acho isso muito doido, tá? É um exercício que eu não consigo fazer. Então vai com uma nota, volta com outra. Complicado pra mim pegar um teclado e tentar tocar. Entendi. Você não toca nada de teclado? Que eu nunca vi ninguém tocar teclado. Muito pouco, assim. Fiquei catando milho, né? Um pezinho de galinha que nem fala, né? Pezinho de galinha. Mas tocar mesmo não toca. Até eu tenho muita vontade de aprender. Tá, e você com o instrumento? Eu toco um pouquinho de teclado. Eu tocava muito quando era criança, passava de recital, tudo, mas a gente é tonta, a gente para de fazer as coisas, né? Normal, porque né? leva uma obrigação, também, a mãe manda fazer, você fala, não quero mais fazer, ai, como me acho chato, meu Deus, pois é. Aí agora fica se matando pra tentar lembrar de tudo, né? Mas eu tô até que tô me dando bem. Voltei a fazer aula esse ano e tô amando tocar de novo. Eu tenho uma certa dificuldade com violão, eu toco um pouco também, mas eu tenho muito mais facilidade com teclado do que com violão. Tô fazendo pulete também. Gente, uma curiosidade é que vocês assinaram sem antes cantar juntos. Como que foi isso? Como foi a primeira vez? Tinha tudo pra dar errado. Essa é a verdade. É verdade, né? Que isso mesmo. Tudo pra dar errado. Tava entrando no lugar do outro, que tinha uma aceitação grande. Comércio total, né? Não, tipo comércio assim, monta total. os dois lá e vamos vai. Deixa o pau torar. A gente se conheceu, a gente foi fazer foto, né? Foi na sessão de foto que a gente se conheceu. Mas vocês cantaram ali na sessão? Vamos cantar? Nada. Fizemos as fotos e tal, nossa, arrasando, a dupla super em sintonia, que nunca tinha cantado junto na vida. Mas impressionante como casou. Sim. Foi gravar com o estúdio, pum, casou. A gente, meu Deus, parece que cantamos junto a vida inteira. Que legal. Impressionante. Isso. Eu acho ótimo. Então a primeira lembrança foi dentro do estúdio, é isso? Sim, de foto, fazendo foto. Pra música que a gente Eu morava em Campo Grande na época, no Mato Grosso do Sul. Eu vim embora pra São Paulo já na sessão de fotos, já pra gente começar. Muito bom. E o álbum Novos Tempos, né, que foi aí um marco. Foi. Demais. Como foi esse processo, assim? Foi planejado? Vocês já sentiam que ia dar bom? Tinha que dar bom. Tinha que dar bom. Foi Entendi. Foi extremamente planejado. Acho que foi o projeto mais planejado de todos, né? Lembra, a coreografia, foi tudo muito perfeito. Ele, o Eternize também, né? Mas, nossa, Novos Tempos, como era um projeto que vinha, era o nosso primeiro DVD juntos, a gente tinha que acertar. Entendi. Porque a gente vinha com grandes hits, né? Da primeira formação, assim. Então, a gente tinha que acertar. Era não uma tinha empresa como. em andamento já. Sim, claro. Funcionários, então, tem pessoas que dependem daquilo, então... Tipo, não tinha segunda chance. Não tinha segunda chance. Mudando a dupla, na história, eu acho que da música, uma substituição assim, são raras as vezes que deu certo, né? E gravou no Credit Card Hall, né? Era um lugar que tinha que dar certo.
e se não desse ninguém. Era muita Sim. pressão. Era uma O pressão Tia de muito Carol grande. cabia umas 6, 7 mil pessoas ali, né? Gente Aham. pra caramba. Sim, né? sim. Quer dizer, show grande, casa grande. Sertanejo, que não era tão forte assim em São Paulo na época, Aham. isso foi em 2014, 2014. 8 de março de 2014, esse DVD. Então, assim, foi uma pressão muito grande, mas a gente separou o repertório muito, assim, pensadinho, Foi legal, né? porque na época ainda a gente era um pouco mais moleque, assim, de 10 não anos tinha essa atrás. pressão tão comercial que eu falei. Acho que vocês nem Sei, imaginavam vocês não tanto imaginavam a isso, pressão. né? Não, Talvez. claro. Do escritório, sim, Uma era coisa um, mais era um relax negócio de que, você. né, que era uma Aham. aposta grande, porque tinha que dar certo Uhum. e continuar essa empresa Sim. à frente. Mas da nossa parte a gente conseguiu se divertir bastante nesse processo todo. Eu acho que ajuda também, né? Esse Ajuda. processo, É. tipo, ó, vamos aí, A né? gente escolheu o repertório, E foi não cantando, pensar foi muito fazendo no nisso. estúdio, foi gostoso. brincando com a galera Nossa, da banda. ficou Foi muito top. Gente, eu tenho muito orgulho desse projeto, Que sério. massa. Até hoje assistindo, a gente fala isso, né? É. A gente assiste os nossos DVDs, assim, isso é algo que o artista tem que ter orgulho, né? Ele não tem que sim. assistir e falar, Óbvio. nossa, olha que aquilo ali, Não, meu Deus. Não, a gente tem orgulho de tudo que a gente gravou, desde o primeiro DVD. Eu tenho muito orgulho de tudo que a gente fez, assim, e esse DVD é um, assim, que, nossa, ficou muito legal. tem músicas que Muito. a galera não conhece, não desse, né, desse DVD, quase todas, assim, acho que a galera lembra, Abraçou, é. né, rodou bastante. Mas dos outros projetos, assim, tem músicas que a galera não conhece muitas vezes, né? Mas lado B, É, né? lado Lado B, Lado B. mas a gente consegue olhar e dizer, pô, Que orgulho legal. disso. Executamos muito bem. Exatamente. que legal, né? É. Foi um faz golaço. sentido ter gravado, É. a gente gosta delas até hoje. Era pra ser. Taine, você falou, né, da dificuldade, não existia mulher no Sim. sertanejo e tal, isso... Existia até, Existia, né? Tinha né? Miranda, Roberto Mas Miranda, não era uma entre coisa vários. que, assim, o mainstream não abria muita brecha para entrar. Não tinha novas, outras, mais assim, que estavam novas. vindo, né? Assim, E aí vem o despontou agora. sertanejo Uhum. universitário, né? Vocês meio que se encaixam ali, só que a coisa vai mudando, vocês vão bebendo de um monte de fonte. E aí eu vejo que o som de vocês vai acrescentando cada vez mais coisa, né? Não é mais um sertanejo universitário, vocês pegam de tudo, né? Os canais dentro do projeto do programa de gravação era vários. 10, foi Exato. hoje tá em 100. Vai aumentando, isso é bom, né? É porque Sabe? assim, eu acho que tudo vai evoluindo, né? E aí a gente, não adianta a gente falar que não presta atenção no que tá rolando agora. Sim. A gente tem que ter essa responsabilidade de olhar o que o nosso público tá curtindo nesse momento, né? Principalmente os artistas que têm mais, que convergem mais com a gente, assim. Então, a gente acaba usando alguns como referência de alguns elementos aqui e ali, e aí acaba tendo que ter essa evolução natural, né? Só que a gente tem também algo que a gente sempre presta muita atenção e leva muito em conta, que é a nossa identidade. Pronto. Né? Desde o início da Time Thiago, de falar um papo, de repente, feminino, defendendo a mulherada, que foi o que eu comecei a fazer lá atrás, na música Aikido, por exemplo, e que acabou que teve uma identificação muito grande por parte das mulheres, que fez com que o projeto fosse, desde a primeira música, fosse bem, sabe? Então, a gente sempre tenta resgatar esses elementos, assim, que fazem a Time Thiago continuar. Sim. E dentro, assim, da produção musical, quais elementos musicais que vocês falam? Não, precisa ter um violão com esse timbre. Ou, tipo, tem algo específico que traz, assim, sanfona, né? Eu acho que sanfona A sanfona. caracteriza bem acho que o sertanejo e Taime Thiago também, Taime né? Thiago, é. Thiago tem bastante. Às vezes até a gente faz umas misturas com outros ritmos, e aí, antes de botar a sanfona, parece que não... Cara, Tá faltando alguma coisa. não, ainda precisa dela, né? Aham. Acho que ela é o instrumento principal, assim, que precisa ter em praticamente todas as Praticamente músicas. Todas as Tem uma músicas. ou outra que não, mas é praticamente tudo. E Muito na bom. parte de composição, como é que vocês funcionam? Eu sei que vocês têm parceiros de composição, mas que Sim. vocês também dão as canetadas, Sim. né? Como é que funciona isso para você? Inspiração? Eu fico pensando, eu brinco, né? Porque talvez vocês não tenham muito tempo, né? Porque a hora que eu pesquiso o Taime Thiago, Parece show não sei muita aonde, coisa. show não sei aonde, show não sei aonde, show não sei aonde. Como é que vocês conseguem esse momentinho do pensar na próxima música, letra e tudo mais? Eu acho que a gente sempre faz um estudo antes da gente gravar qualquer projeto. E a gente tem que ter aquela música mais animada, que vai falar com esse público. A gente tem que ter uma mais romântica, que já tem alguma música de Taime Thiago que fez sucesso e tem esse público que Tem consome. Uhum. Então, é assim que a gente vai dando uma Tem pesquisada. uma estruturinha pronta, assim, já Um pro planejamento. que a álbum, gente sabe né? que funciona, né, para um São álbum. 10 músicas, a gente tem que gravar tantas animadas, tantas românticas, Entendi. tantas assim. Saquei. Essa aqui
2 faixas dá para arriscar fazer alguma coisa. Então, começa por aí, né? A Sim. gente Aí geralmente vem a faz linha da composição. os famosos campings, né? A gente faz hoje em dia, Ah, que sim. é reunir os compositores, né? Que tem mais a ver com a Taime Thiago, para compor pro projeto. E aí a gente vai falando, a gente precisa de uma vaneira, a gente precisa de uma música mais romântica, assim, assado, balada. E aí eles vão entendendo o papo que a gente está precisando e compõem. Geralmente, nos projetos da Taime Thiago, as nossas composições entram por último. Por quê? É aquela que ficou faltando. Ah, entendi. Geralmente Vamos era sentar assim, aqui ficou e vamos faltando. tentar fazer. Nossa, não teve. Ninguém mandou nenhuma com esse papo e a gente precisa disso aqui. Faltou isso. Quando a gente escuta e selecionou tudo e tá faltando aquilo, é onde a gente entra pra Entendi. compor. Sim, e isso Entendeu? deve se moldar também, né, conforme as coisas vão mudando. A Sim. gente tá, assim, numa era que as coisas mudam muito rápido, o mercado. O que vale mais para vocês? São os números, né, hoje em dia com o YouTube, com os aplicativos, algoritmo, os números ou os shows agendados? O que vale mais a pena, assim, tipo? Infinitamente mais shows, né? É isso. Mas Só é que um eu acho que equilíbrio, eu acho, é um né? equilíbrio. Porque um depende do outro. Uhum. Né? A Diretamente gente, proporcional. como artista, a gente gostaria de viver da nossa arte, somente dela, né? Que ela fosse primeiro lugar, disparada, sem depender de outra coisa. E que chegasse no povo, mas hoje em dia a gente sabe Porém, como é a que gente é, sabe né? que é o nosso ganha-pão. Sendo o ganha-pão, a gente depende de dinheiro. Então é uma empresa também. Né? Precisa Então, de investimento. a arte, ela, como é que se diz? Ela se mistura no mesmo espaço com o comércio, eu acho, né? Comércio. Tá meio equilibrado isso, porque tudo tem que ser de caso pensado hoje. Esse hoje repertório, o que a gente vai gravar, o que a gente vai fazer, a gente quer que dê resultado, né? Então tem que ser muito bem pensado, o investimento tem que ser muito bem feito. Que mudança vocês sentiram mais nessa longa estrada da vida? Sim. Né? Porque é uma longa história. Sim. Vocês pegaram vários momentos, né? Então, show, vocês sempre fizeram e tal. Aí tinha a fase da gravação ao vivo, o DVD ao vivo e tal. Hoje a coisa é completamente diferente. Às vezes a gente nem sabe qual é o caminho a seguir. Claro que vocês têm todo Até um porque apoio. DVD mesmo não tem mais Não um DVD. tem, imagina, não tem mais Nem nada. tem um aparelho. Não, quando pra você vai assistir. dar uma fala, entrevista, o vai que você gravar um fala? DVD. Então, o nosso novo DVD. Você fala, não tem, né? Mas enfim, como é que vocês estão se adaptando, ou se adaptaram já muito bem, a essa nova forma de consumo? O trechinho rápido e imediato no TikTok, o algoritmo, para além de tudo que vocês já faziam e continuam fazendo, que é show ao vivo, registro, investimento. Vocês notaram uma mudança muito grande? Tipo, tenho que fazer um refrão que funcione pro algoritmo do TikTok. Ai, a gente tentou, mas não funcionou. Não, mas acho que Sinceramente. tem uma diferença muito grande da chegada do digital, né? Porque você tem o acesso aos números. E antes você não tinha, isso era mais... Acaba sendo um termômetro, né? Do que tá funcionando do que não. É um negócio que mexe muito com a cabeça da gente, né? Tipo, tem que ser assertivo. Eu acho que para acertar tem que ir para esse lado aqui, ó quantas visualizações tem isso aqui. E se a gente for fazer isso, olha esse outro artista que tá fazendo isso. Sim. Não tá parecendo muito Ou certo. talvez pensar. Então mexe totalmente. muito Talvez com a cabeça, pensar né? ao contrário. Ao contrário, né? pra tipo assim, ó, e aí agora? Exato. Nossa, eu tava conversando sobre isso com meus pais esse final de semana passado agora. Falei, às vezes é melhor ir para um lado que ninguém tá indo, mas realmente acaba sendo como é que você um desafio. aposta? Como é que você Não, aposta vamos falar em financeiramente português. e tal? E o cagaço Com tudo que tá por trás. Mas ao mesmo tempo a gente vê também, falando de números, né? Artistas que performam muito bem nas plataformas, tem números absurdos, mas que não gera show. Não gera show, não tem público. E tem, gente, tem. Então, Tem cara, muito, tipo, bagunça muito. totalmente a cabeça do cara, o que a gente quer. A gente quer números, ou quer fazer show? A gente conversando com o contratante, no show de domingo agora, a gente conversando com o contratante, ele falou assim, ó, tal artista, ele abriu, né, ó, vendeu 1 milhão, não sei das quantas, em, sei lá, acho que foram 48 horas, tinha vendido. Eu falei, nossa, eu achei que nenhum artista vendia mais isso, assim, tão rápido, sem ser, tipo assim, uma festa enchesse, sem ser portão aberto, né, de prefeitura. Ele falou, não, esses artistas já não fazem prefeitura, só fazem show assim, e daí eu fui olhar se eles estavam no top, né, dos Spotify, de todos, né, não estavam. Não estavam. Eu falei, gente, até É a vida real ainda. Voga isso, né? A gente fica olhando o top 200, o top 10 e tal, será?
Então parece que não tem uma fórmula mágica, mas é claro que a gente precisa pegar um pouquinho, né, falando da sua pergunta, a gente tem que investir, sim, com responsabilidade nas mídias para divulgação, tanto, né. A gente sempre trabalhou muito nos pilares, né? Eu acho que tem que estar na rádio, tem que estar na TV, tem que estar no jornal, tem que estar na internet, acho que tem que ter um equilíbrio aí, né? Não adianta estar só num dos meios de comunicação, porque... A gente tentou até. A gente pensou, teve uma época que a gente falou, vamos lançar essa música aqui, que eu acho que é bem viral, bem de TikTok, pensando nisso aí mesmo. Vamos fazer a dancinha aqui, a gente vai mais colocar dinheiro na internet, influencer e tal, e deixamos o rádio de lado nessa época, né? Dessa música. Tudo errado. Então, tudo errado. É necessário às vezes também. Essa... A gente é uma dupla, que nem você falou, a gente pegou a fase antes da internet, antes do digital, sim, né? Então a gente veio, né? A gente está nessa transição ainda, tentando, porque tem os artistas novos que é totalmente da internet, né? E rende muito bem ali dentro. Né? Aqui dentro nós estamos na internet, né? Exatamente. E a gente mas tem que ter esse equilíbrio. A gente do analógico pro digital ainda. Não, eu sempre pergunto, porque assim, é aquilo que eu falei, eu sempre, quando vejo os artistas aqui, eu fico maravilhado, independentemente do que tocam e tal, porque eu vejo uma linha do tempo, né? Quando você cantava lá no baile, quando você pegou a sanfoninha, e aí vê o que é Taime Thiago, o tamanho, os shows, e aí... Tem toda uma construção, não né? É louco isso? O passo a passo. Quando vocês olham para trás, vocês falam, poxa, tô indo bem. Vocês sentem isso? Às vezes é bom a gente lembrar, né, daquele sonho de infância, porque às vezes a gente fala assim, nossa, parece que não tá acontecendo do jeito que eu gostaria, então você fala assim, não, olha o tanto de coisa que eu já passei. E as pessoas às vezes pensam que não, começou agora, faz 13 anos. É 13 anos de carreira? Eu falo, não, muito mais tempo, é 30 já, sabe? Que eu canto há 30 anos já, não é tempo pra caramba, meu Deus. Então a gente tem que respeitar a nossa própria história, né? A gente tava falando, prezar pela qualidade e poder, daqui 50 anos, ouvir de novo o DVD que a gente gravou. Com orgulho, sabe? E até hoje a gente tem orgulho do que a gente gravou. Com certeza, tem que cuidar, e tem que cuidar da cabeça também, porque é tudo muito instantâneo hoje, e aí parece que a gente tá tudo muito rápido, e aí parece que a gente tá, ao mesmo tempo... Meio lento, sabe? Então, eu tenho essa impressão. É importante olhar pro agora. Não é? Porque quando eu falo para vocês de outras mídias, é isso que me dá a sensação, meu Deus, tá tudo muito rápido, mas será que eu tô indo lento? Né? Eu tenho esse sentimento às vezes também. Eu falo, gente, mas tal artista já lançou 5 músicas no intervalo que eu lancei uma. Eu falo, meu Deus, será que a gente tá muito devagar? Obrigado a fazer muitas coisas, às vezes, por nada. Nossa, mas o cara lançou 5, eu não lancei nenhuma. Tá, mas é ele. Calma. A gente pode fazer as coisas com calma mesmo, selecionar bem, sabe? Fazer de caso pensado, bem organizado. Essa é a time-chave. A gente tenta fazer pelo menos. Perfeito. E como é que foi? Vocês se lembram o primeiro momento que vocês se ouviram na TV ou rádio, você viu Taime e Thiago pela primeira vez? Nossa, vai dar certo mesmo isso. Vocês lembram disso? Você... com certeza entrou e falou, vai dar certo. Mas ele tava com uma responsabilidade ali que olha. Mas sabe o que é incrível? Que com o outro Thiago, na verdade, foi assim, a gente gravou a música Aikido em janeiro, e a música ela já ficou nas mais tocadas em baladas sertanejas pelo Brasil inteiro, a Aikido. Que foi o nosso primeiro hit, nossa primeira música, assim, lançou, pá! Todo lugar tocava Aikido. E todo lugar do sertanejo, de quem consumia sertanejo. E a gente foi começar a fazer show juntos, a gente nunca tinha pisado num palco juntos. Em agosto. De janeiro para agosto, quantos meses tem, gente? Nossa. 7 meses, pelo menos, ali. E simplesmente, quando a gente começou, já eram 12 shows com tudo vendido. Tudo esgotado. Os 12 primeiros shows, eu nunca vou esquecer na vida disso. E eles falavam assim, sold out, e postava tudo isso. Eu falava assim, gente, não é possível, acho que vai dar certo mesmo, que é isso? A gente nem tinha começado, a gente tava ensaiando o primeiro show junto, tinha tudo errado. Entendeu? Que era um produto muito assim, não tinha um histórico juntos. É um produto que vai, pega aqui, vem, vamos montar ali, os 2 bonequinhos ali pra ver se vai dar certo. E deu, entendeu? Sim. Então assim, e daí depois a transição foi a mesma coisa, né?
Foi. Sim. Então mas é acho muito que um incrível negócio isso. que marcou bastante, assim, pô, eu acho que deu certo, é quando você escuta a sua música na rua, passando no carro, né? Isso a gente escutava muito nessa Aham. época. Sim. No carro você coloca o que você quer ouvir, né? Sim, sim, sim. Na rádio toca as mais tocadas, né? Sim. Na TV tá os artistas na época do auge, então, né? Não é uma escolha sua ligar a TV e, que nem hoje é no YouTube, você bota o que você quer assistir, né? Então, tocando a música no carro, na rua, você diz, cara, Inclusive, nossa, eu acho muito legal o que a gente tava falando. Será que tem alguma música, tipo, porque tem o que acontece na balada, Cafajeste, Coração Coração Apertado. Apertado. Tem alguma música que, tipo, nossa, tocou primeiro, segundo e aí... Sabe o Silvio Santos? Maestro Brasil, uma nota. Lá, oi. Tem alguma que, às vezes, você saiu à noite, você entra numa balada lá, toca a primeira nota e você fala, essa é a nossa. Asa Pé e Thiago, a gente já sabe todas, né? É muitos anos cantando direto. a mesma música. Um acordezinho a gente já sabe qual música é, né? Mas eu acho que Kaique Dó tem esse negócio do tan-tanã, tan-tanã, tan, do começo. sim, E aí já essa não tem transporta. como. Vai no Quem tan, conhece né? já sabe. Entendeu? o coração Tan-tanã, já apertado tem sabe. o negócio da bateria A no bateria. início. Sim. Também, mesma coisa. Eu acho que são essas duas, assim, né? Que na primeira O que acontece na balada tem o estrofe ali, a gente já... meio desenho o que animado acontece- lá, meio filme. O que acontece na balada também. Essas três eu tenho certeza absoluta. Que tocou, a gente já sabe. Aham. E agora, trazendo um pouco pro lado lúdico, porque passa muita gente aqui, eu gosto muito de saber, assim, como artista, porque às vezes eu tenho uns sonhos e algumas perspectivas, assim, que aparece, sei lá, nossa, acho que vai acontecer isso. Ou, sei lá, algumas visões, as visões da Raven. Tem alguma história, assim, curiosa que você, tipo assim, ai, Thiago sonhou com uma loira que tava cantando, tipo, coisas Sim, meio sim. bizarras, assim, que aconteceram, tipo, na vida de vocês, que conectou a música, ou... não aconteceu não. Porque às vezes, só doideira da cabeça mesmo. Às vezes acontece comigo, eu Só queria tô pensando, saber. né? Assim, Eu queria saber, real, porque o lúdico tá muito envolvido com a música, Pode ser assim. que tenha acontecido, mas eu sou TDAH. Não, Não lembro. não consigo, não consigo. Olha, eu não tô lembrando de alguma história relacionada à dupla Taeme e Thiago em si. Uhum. Mas eu acredito muito na lei da atração. Muito, assim. Hum. E eu era muito fã, assim, como eu falei pra vocês, no começo da minha carreira. O meu primeiro contato com música foi escutando o quê? Sandy Júnior, Tá. que era a dupla de homem e mulher. E eu acho que... Só que eu nunca cresci pensando que eu queria ser o Sandy Júnior, que eu queria tocar Sandy Júnior. Não era isso. Uhum. Mas sem querer, eu acho que isso aí de você ficar visualizando e falar, nossa, eu queria tanto estar naquele lugar fazendo show. Eu acabei que depois tive o meu Sandy Júnior, sabe? Sim, Tanto que exato. abri a terceira voz, Entendeu? Sim, Então, é acho que verdade. isso aí sim, isso aí eu sonhava, mas não em ter, em ser duo, né? Homem e mulher. Tanto que eu cantava com a minha irmã, ele cantava com o irmão dele, eu cantava com a minha irmã. Aham. Mas acabou acontecendo depois de homem e mulher. Isso aí sim, mas de um sonho, assim. Não, é muita coisa pra lembrar, realmente. Não tô conseguindo lembrar agora Realmente. de algum O sonho, que assim. vocês ouvem? É. Vai, quando vocês estão num período mais tranquilo, sem precisar viajar tanto, tá em casa, o que vocês escutam? Ó, vou falar o que eu tenho escutado agora, Tá. tá? Eu tô num momento mais introspectivo, assim, e eu tenho escutado muito música sacra e música gospel. Tá, Muito, entendi. muito, bastante mesmo, assim. Então é o que mais tem tocado nas minhas playlists de Spotify, é isso. Mas eu gosto muito de escutar sertanejo romântico também. Entendi. Amo as músicas Boa. mais românticas, assim. Amo de paixão. Então acho que é o que mais toca mesmo. Thiago, ultimamente. que Eu você sou tem? um grande pesquisador da música, eu acho, assim, eu gosto de escutar um pouco de tudo, sabe, meio pesquisando, uma coisa vai me levando a outra. E eu escuto pouco sertanejo, Entendi. Uhum. nesses últimos tempos, assim. Eu escuto quando vai fazer um churrasco, por exemplo, com a Uhum. galera, e bota um sertanejo. Eu escuto muita música gaúcha lá do Rio Grande do Sul, que eu nasci lá, Interessante. então... até a gente estava falando agora no camarim ali Do Dino. do Dino Fonseca, É. que é um artista que tem muito tempo de história já, mas está despontando né? agora, assim, que faz umas versões de músicas internacionais e uma pegada mais acústica, é muito gostoso Legal. de escutar. Aham. Eu escuto meio de tudo. Tá, Assim. entendi. Não tem Não. algo. E, por exemplo, se vocês pudessem falar assim, cara, Taeme e Thiago, a gente gostaria de que num disco nosso tivesse a participação de tal pessoa. Que pessoas vocês gostariam de fazer um featuring, né? Mas enfim, Pode ser tem do alguém? mundão.
Qualquer do mundo. Do Nossa, planeta do Terra. mundo. Inclua a Lua. Do mundo. Tipo assim, Michael Jackson, sei lá, Nossa. pode pirar mesmo. É. Ai, É do tão mundo, difícil mano. pensar isso, né? É difícil, né? Uma Katy Perry da vida sensacional. Eu não ia Uhum. entender nada que ela tava cantando. Diva acessível. Tava esse dia, Podia me né? xingar. Você Aquela- só lá na sanfona. Exato. Canta aí. Mas um que a gente tem muita vontade, uma dupla que a gente tem muita vontade de gravar, a gente gravou com o Jorge. Mas a gente tem muita vontade de gravar com a dupla mesmo, né? Com o Jorge e Matheus. Jorge Matheus. Oh. É. Tá. Eles são os precursores, eles No são DVD que a maravilhosos. gente gravou em 2019, É. o Jorge veio participar, mas o Matheus estava, acho que A esposa Nos dele estava dias- ganhando neném. nos Entendi. dias. Tava pra ganhar. Talvez assim. no mesmo dia. Era bem próximo, assim, trabalho de parto, enfim. E ele não Entendi. pôde. Aí ele não pôde participar, daí veio o Jorge. Foi maravilhoso, já foi incrível, mas é que daí entrou pandemia e acabou a gente acabou não colhendo muitos frutos dessa participação, porque ficou 2 anos sem fazer show, praticamente, sim. né? Aham. Na pandemia. Mas seria muito legal gravar com ele de novo, Jorge e Matheus. A gente Tudo. gosta muito do estilo Trabalho musical deles. deles, do trabalho deles em si, é muito legal. Alô, Jorge Matheus. Alô. Gente, Aí. falando em show, assim, né? Pensando no que vocês escutam, mas falando mais em show, na rotina, a gente tava comentando, né, sobre que recentemente Simone Mendes deu uma pronúncia e ela fala, né, sobre a depressão e tal, saúde mental, e ela comenta, né, vivemos numa prisão sem grades, a nossa cadeia é o quarto e o camarim. Vocês lidam bem com a rotina estressante dos shows? Vocês gostam de estar na estrada? Como que é a cabecinha, assim, de cada um? Como que tá o Nossa, coração? eu amo estar na estrada. Do fundo do meu coração. Eu não tenho esse sentimento da prisão. Talvez ela tenha mesmo, né? Assim como ela falou, e respeito super. Porque até porque ela tá numa pegada de show muito grande. Fazendo bastante mesmo, né? Só que a Tanitinha, como a gente tá mais selecionando, e até por conta da maternidade mesmo, depois que eu virei mãe, a gente já não faz mais tanta loucura de dobrar show e tal. Então eu já não tenho esse sentimento. Tá. Eu já tive um sentimento assim, de quando a gente tá fazendo um show atrás do outro, meu Deus, será que a vida é só isso? Se resume a isso e tal? Só que eu amo atender fã. Eu amo esse carinho. Eu sou uma pessoa assim que, como eu sempre fui muito fã de Sandy Júnior, eu me coloco muito no lugar dos fãs. Tá, entendi. Entendeu? Então, assim, eu não consigo me enxergar assim, como, nossa, que chato, não posso sair. E eu faço tudo, tá? Eu faço mercado, eu vou no shopping, tiro foto. Tiro foto. Hoje de manhã eu fui no otorrino levar minhas filhas, que eu levo também, eu sou mãe mesmo. Participo de tudo, levo na escola, busco na escola, tudo. E sem nada de maquiagem, tirei foto lá, mas paciência, a gente tem fã em todos os lugares, independente se você tá arrumada, se não tá descabelada, tá com as filhas gritando no pé. Então eu levo super numa boa, isso mesmo, eu não tenho esse sentimento. Não tenho esse sentimento. Tá. Você, Thiago. Eu tive um momento, assim, de depressão, que foi da pandemia, né? Porque eu acho que essa vida acelerada da estrada faz com que você acabe tendo algumas distrações, né? Quanto a você mesmo, né? Quando parou tudo na pandemia, veio uma loucura. Disse, cara, eu não sei quem eu sou. A minha vida sempre foi agradar os outros. Eu sempre tô ali fazendo a alegria de todo mundo. Um cara que eu ouvi tal música, eu vou cantar pra esse cara. Mas não tive o meu momento. Então eu não sabia que cor que era a minha preferida, qual é a comida que era a minha preferida. Peguei assim meio assustado com tudo isso, né? Eu disse, cara, e eu, quando vou me agradar, eu não tive um momento pra mim, né? Mas graças a Deus isso foi na pandemia, então teve um processo de terapia, terapia, foi voltando. Então foi muito legal. Mas na eu estrada agradeço. você sente isso como uma prisão, a estrada? Ai, eu adoro. Eu adoro estar na estrada, eu adoro estar na estrada, é a minha terapia. Eu também. Estar na estrada, fazendo música. É quando eu consigo compor. Que legal. Nossa, quando eu vi. Não, porque daí eu não preciso ficar preocupada com as meninas. Eu sei que minha sogra, meu marido, tem que tá tudo cuidando, certo, tá ajudando, e eu tô lá. Eu não preciso me preocupar se uma vai gritar aqui ou não. Eu tô ali, meu momento. Então eu amo estar na estrada. Mas existe um pé atrás pra mim, tipo assim, com pessoas. Né? Sim. Tudo isso me gerou um pé atrás. Tipo, porque a gente ama receber fãs, gosto do nosso trabalho. Mas a gente já teve no camarim também pessoas que entram e dizem, não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Mandaram eu vir tirar uma foto.
repete o que ele faz na rede social. Pega Eu tô o lugar. perdendo meu tempo aqui contigo, É. cara, porque tá atendendo uma pessoa Porque suga a energia, Sim. né? O atendimento acaba Que sugando realmente muito tá mais aqui. do que tá no palco Verdade. cantando. Com Se tu não certeza. sabe o que tu tá fazendo aqui, por que tu veio, cara? Né? É estranho. Né? Então, tipo, gera um pouco daquele negócio, o que essa pessoa quer, sabe? Eu acho que a depressão deixou eu mais, tipo, Ressabiar. eu tô perdendo meu tempo Ressabiar. comigo. Uhum. Aquele Bom, tempo que eu perdi, parece que eu a não quero me pandemia aproveitar mexeu, mais. a pandemia mexeu com todo mundo. É. Muito. A gente teve que... Nossa, ninguém imaginou que a gente passaria por o que nós passamos, né? É. Mas enfim. E eu acho que tem o lance de ser artista e num nível de exposição muito grande, é difícil talvez esse sentimento de reconhecer quem são as pessoas reais, quem é minha rede de apoio, quem são meus amigos. Exatamente. É por interesse, é por amizade mesmo, é por amor. É muito grande. Tipo assim, quando tu tá num sucesso, tá cheio de amigos, tá cheio de Primaveras todo da vida. mundo. É E fácil. depois, quando tu vai dando uma tirada de pé, vai dando uma baixada assim na poeira, vai sumindo essas pessoas. Então, hoje tu fica mais ressabiado. Mais Cara, Epa, peraí. calma aí. Não é assim, não é todo Uhum. mundo que entra aqui, não. Né? Que é de Vamos verdade, controlar. que curte Vocês, mesmo. vocês cuidam da saúde mental de vocês? Procuram fazer algo? Nossa, eu precisava fazer terapia. Tá. Depois que eu virei mãe, eu acabei eu fazia antes. Depois Tá. que eu virei mãe, acabei levando minha filha pra terapia, uma vez que ela ficou presa no banheiro. E ficou bem traumatizada com isso. Mas eu acabei não indo. Eu preciso tomar vergonha na cara e ir, porque eu me senti muito bem fazendo terapia. Muito bem. Me fez muito Ótimo. bem. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei muito tempo afastada da igreja. Muito tempo por conta dos shows. Eu falava, era muito Dá show, muito tempo, show, né? muito show. Eu falava, não tenho tempo, fazer o quê? Deus entende. Eu rezo, tudo certo. Mas aí, faz um ano mais ou menos que eu voltei a frequentar. Então, mesmo se eu estou em alguma cidade, eu faço questão de ir. E isso me completou. Era um vazio que estava dentro de mim. Isso tem me feito muito bem. O Entendeu? teu momento. É o meu momento. Né? Com Exatamente. certeza, com certeza. Você consegue relaxar quando toca em casa, sozinha? Você sabe que deu uma estressada até esses tempos atrás, porque, que nem a Thaís falou, eu parei de tocar um tempão, assim. Agora que eu tô voltando a pegar sanfona, Tá. e aí não consegue mais tocar do jeito que era. Do jeito. Eita, que Aham. sabe? Mas eu tô indo aos poucos, tô voltando. Mas é uma terapia, assim, é um negócio, a música, não tem um dia sequer que eu não abra o computador e vou dar uma mexida em alguma música, programa de música pra mexer com isso. Uma coisa que eu acho muito legal, como vocês têm muitos hits, o single de vocês agora, por exemplo, o Entregador, né? Uhum. Deve ser baseado em alguma história real, porque ela conta uma história. Tem fãs que chegam e falam, olha, tal música sou eu. Nossa. Tal Mas música tem. mostra a minha vida. Eu acho que isso é um golaço pro artista, Não, né? é muito legal. Nossa, É esse tipo de pessoa que a gente quer. é muito Exato. emocionante. É muito Cara, que emocionante. bom, né? Ó, só pra você ver como faz sentido isso, assim, isso é algo que a gente leva muito em consideração até pra gente continuar, pra falar, nossa, olha o tamanho da nossa responsabilidade. Na música Cafajeste, que é uma música que vive nas trends aí, Sim. de TikTok, de tudo, Direto. a música Cafajeste, chegou um menino uma vez, ele tava até me mancando no camarim, lembra disso? Uhum. Ele chegou... Guarapuava. Verdade. Ele Paraná. chegou e falou assim, ele estava até falando com uma certa dificuldade, mas estava falando, conversando. Ele falou assim, queria contar para vocês que eu levei um tiro um tempo atrás, eu reagi a um assalto, eu levei um tiro e pegou bem nas cordas vocais. E, assim, os médicos, fono, todo mundo desenganou, falou, olha, infelizmente ele não vai voltar a falar, falou para os pais, né? E, vai ser bem difícil ele conseguir voltar a falar, porque tanto que atingiu e tal. E ele falou que ele pensou na época, ele falou assim, não vou voltar a falar? Vou. E aí passou uma propaganda na época, que a gente tava na Som Livre, tinha sempre aquele ralhau, né, que passava a dos música. músicos. E passava essa música da Cafajeste, ele olhou e falou assim, E ela é nossa, muito essa rápida, música, ela é tipo um dicção, trava-língua, né? né? Essa ela me ligou, Uhum. sem parar. E ele falou assim, eu vou voltar a falar e vai ser através dessa música. Eu vou cantar essa música. Eu vou cantar essa música. E disse que ele começou a treinar, Cafajeste, treinar. E ele voltou a falar por causa da música Cafajeste. Funcionou como uma ativação. Uma terapia. Uma terapia, porque ele falava assim, não, eu preciso voltar a falar Sim. cantando essa Que massa. música. E aí ele foi falando, até que ele conseguiu voltar a falar. E ele contou isso pra gente. Eu falei, olha o tamanho da responsabilidade.
Será que ele ia, se ele tivesse escutado outra música, ele teria tido essa ideia? Ele viu como um desafio, né? Um desafio, porque era uma viu música a mais dificuldade cheia de palavras, de cheia de nome, cheia muitas de- palavras em sequência, né? Sim, Totalmente, é. Ele falou, sim. Aí tem uma outra que uma moça falou que ela estava pronta para tirar a própria vida. Ela estava em cima de um banquinho para tirar a própria vida, que ela ia se enforcar. E ela falou que ela amava a música Deserto. Ela vou construir um edifício no meu. Uma música bem bonita, bem sentimental. E ela falou que ela amava essa música. E de repente, quando ela subiu, começou a tocar no rádio da vizinha. Vou construir um edifício no meio dela. Na hora, ela começou a chorar, que ela entendeu como um sinal de que não era para ela fazer aquilo. E aí ela tirou e ela veio contar isso no camarim. Que a música Gente, acabou salvando a vida dela. Salva. Entendeu? Olha isso, gente. É. Aí a gente pensa que, não faz tanto efeito assim. Como não faz efeito? Olha o tanto que faz efeito na vida das pessoas. Nossa, nessas demais, horas que demais. você Se reflete tiver no que durado, você faz, né? Se tivesse durado a carreira até aqui, já valeu a pena. Aham. Por esses 2 depoimentos já valeu a pena, entendeu? Com certeza, É. vale total a Poder pena. da música. Aham. E os próximos passos da dupla? Conta aí. Tem... Bom, Os próximos passos. Não, tudo bem. Não, temos, conta. Não, Pode contar aquelas. não, a gente tá desde, Como tá? vamos dizer, fevereiro, separando o repertório já, buscando músicas para um novo projeto. Esse a gente não estruturou nada lá em fevereiro. Tipo, vamos gravar assim, assado. Singles, a gente procurar pensou. músicas. Legal. Vamos procurar músicas pra gente pensar num novo trabalho. E aí agora a gente vai gravar, acho que em outubro agora, no final de outubro. Final de outubro. Ia ser... A gente tá batendo as datas ainda, porque vai ter Tudo. bastante participações, né? Todas as músicas vão ser cantando com alguns artistas. Eu falei Sim. tanto, né? Que participando Aham. vários de coincidência, Esse vai não. ter. Com participações. E as músicas estão muito legais. Vai ter Jorge Nossa. Matheus. Aquelas. Olha, quem Ah, sabe, né? boa, já. Quem sabe até lá a gente tem uma resposta positiva, né? Quem sabe? Mas tem muita participação confirmada bem legal. Já. Boa. Tudo, é A muito gente tape deles. A gente vai fazer um projeto paralelo também, que vai ser singles, mas a gente vai gravar esse agora, acho que um EP, tipo assim, acho que vai Entendi. ser 5, 6 faixas de uma vez. Legal. Vocês decidem, por exemplo, quantas vão ter clipe, quantas não vão ter, ou vamos Não, só hoje em gravar dia- ao vivo. Hoje em dia já Tudo. tem que Tudo ter, tem que ter. uma imagem. Nem né? que seja um É. visualizer É. com, né? Algo. Tá, de entendi. YouTube, tudo tem que ter, né? Então, com certeza, serão vídeos mesmo. É um EP, mas é com vídeo, tipo um mini DVD. Tá. Quem sabe se torna um DVD DVD grande. A gente sempre Até fala, lá. não tem outro nome pra Não falar tem do jeito. DVD. Todo, Tem, todo DVD, artista que sai, faz DVD é a mesma ao vivo, coisa. não tem Ah, show. temos um audiovisual novo. Não, que- não fala DVD, colou, ninguém né? nem tem o DVD, mas Fala, fala DVD. O nome audiovisual não colou ainda, né? Não É, consegue é, associar é. ainda. audiovisual que É, vai está ser o no DVD. O YouTube. vinil voltou, o DVD vai voltar, certeza. Quem pode É dizer? divertido demais. Não é? Pois Uhum. é. Pegar um negocinho e riscava, colocar lá. Lê ali o livrinho, Né? entendeu? As letras. É outro. A gente tem saudade disso. A gente gravou um álbum novo, então tá aqui o álbum. Exato. É. Pois Pô, é, os últimos não Não tem o que tem. pegar na Não mão, tem né? nada. É. Não tem o que ler, né? Não tem, É, olha, físico, será né? que ela Era tão tocou com gostoso quem, em tipo, né? Você vai na internet, você tem, mas até não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa que a foto, né? Não é. Não. Você sabe que eu falei pra vocês, se vocês identificam a música de vocês numa nota e tal, mas a gente tem um quadro aqui, Uhum. que é Solta o Emoji DJ. DJ. Nós inventamos o nome agora. Emoji. Tá? E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar um emoji no monitor que tem ali, e aí vocês vão tentar, via emoji, tá aí, Descobrir qual Thiago, música. descobrir qual música. É. São 3 músicas diferentes, quer ver? Vamos Tem soltar. sucessos aí. De sucessão. Essa é a primeira música. É, Vejam os emojis e me digam, tá aí, Thiago, qual é a música? Sempre quis falar. será que é Coração qual é? Apertado? Hoje eu não tô afim de sair. Olha O que lá. acontece na balada fica na balada. Ih, ela falou, pô. O que acontece na Eu balada ia fica na falar que balada. Acontece na Eu ia balada. falar isso, falou. mas daí eu Olha lá, o que acontece? O que me pegou foi o casalzinho com o coração, mas eu acho que o que não, acontece na tipo, balada fica na balada. É Tá o lá, xizinho aí ali. balada, É. aí a pessoa falando, não, Não, entendeu? exatamente. O que acontece na balada Secret. fica na balada, não pode O que falar. acontece É. na balada fica na balada. Quer É. ver? Outra, essa aí, ó, já vou até editar. Próximo. A gente colocou, saímos de Time Thiago, tá? Ok?
Ah, não é Temi Thiago mais agora? esse não. Agora é um sucesso aí de sertanejo. Sucessão sertanejo. A gente tá falando de sertanejo, o que você ouviu, né. Ó, vai vendo. Dormir na praça? Eita, aquela... Solta hoje, DJ. Boa, dormir na praça. Eu gostei tanto, ali a praça tá meio micha. Mas de qualquer forma, dormir na praça. Podia ser um banquinho, né? É verdade, porque na Tem próxima- uma, aí a gente trouxe bem pra cá, tá? Bem pra cá. É, Tá, mas mas Então vamos nós lá. fomos lá pra lá e trouxemos uma bem recente. Vai. Também não é de você, mas vai. Do quadro, nosso quadro. Nosso quadro da... Casando aí. Acertou, Castelo. miserável. Ô, miserável, sabe tudo, palma! Não erra uma! Muito bom, muito bom. Ai, Daí, gente. Thiago, queria agradecer demais. Muito a presença. obrigada. Obrigada, De gente. vocês. Adoramos. A gente Agradeço adorou. vocês. Ah, A gente assistiu alguns Uhum. dias, eu assisti o teaser, né? Que me mandaram pela primeira Tá, vez. pra Ah, entender. sim. Lá atrás, o teaser. E eu falei, será que vai ser nosso programa preferido mesmo? E é, viu? Muito Ah, legal. que bom. Fico feliz, Ficamos obrigado. Conversas Feliz. diferentes, né? É quase Muito uma bom. terapia pra gente poder voltar um pouco no tempo também da nossa história, né? De resgatar algumas coisas na memória que às vezes a gente fica esquecido, né? Então essas conversas são muito legais. É, Sim, para a nova geração aí que curte sertanejo, para relembrar, né, os clássicos e conhecer. verdade. Inclusive, escutem novo single de Taime Thiago. Vão procurar ali a discografia. Manda uma pergunta aí qual. Ou diz aí também qual que é a sua música qual é a música favorita, favorita, entendeu? O é. que, que lembrou, histórias, compartilhem. É isso, pessoal. Muito obrigada por mais um Então, episódio. E sabe o que eu gosto sempre, e vou falar quando a gente traz, por exemplo, eles têm história, eles têm estrada. Você pode gostar de sertanejo ou não gostar de sertanejo, mas a gente acha fundamental mostrar a jornada É do verdade. artista. Então, muito obrigado. Obrigada, Obrigada, gente. Obrigadão. Beijo, viu? gente. Se Beijo, inscreve gente. no Fica com canal. Deus. É isso. Belão, curte tudo. Tchau, tchau. Qual?